Fala galera, Rato Matheus na área, novamente aqui com vocês no YouTube. E cara, hoje a gente vai falar sobre uma parada que a galera pergunta muito pra gente no Instagram lá, tá? Que é uma parada chamada DAO, tá? Se você não conhece, se você não manja exatamente do que é isso, fica com a gente até o fim desse vídeo pra gente explicar, entender e conversar um pouco mais sobre esse assunto que tá entrando na moda. Tem muita gente que tá ganhando dinheiro com isso e tem gente querendo saber o que é. Então, sem mais delongas, editor, chama na viola. Rapaziada, como vocês podem ver aqui na minha tela, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai falar de DAO, tá? Traduzindo para o português, DAO é Decentralized... Traduzindo para o português, DAO é Organização Descentralizada Autônoma, tá? Eu vou deixar todos os links que a gente vai ver aqui hoje para vocês, caso vocês queiram, aqui na descrição para vocês poderem acessar essa mesma matéria, tá? Mas vamos falar aqui, DAO, Guia para Iniciantes. Só vou ler o resumo aqui, mas a gente vai ler a matéria. Em resumo, um DAO usa a blockchain para facilitar a autoaplicação de regras ou protocolos. DAOs são transparentes e autônomos, porém cada DAO possui suas regras. E uma desvantagem potencial do DAO é que suas regras podem se estender por várias jurisdições legais. O que é DAO? Resumindo, rapaziada. DAO em inglês é Decentralized Autonomous Organization. O que significa? Significa que é basicamente uma empresa que existe só na blockchain e lá dentro as regras são todas aplicadas. É exatamente isso, é uma empresa completamente digital. É uma empresa que tem as regras garantidas por contratos inteligentes, em que tudo é público e que tudo está escrito via blockchain, tá? Então tem essa série de validações, tem uma série de coisas que a gente vai ver aqui que forma essa organização, tá? Eu vou ler aqui um pedaço com vocês para vocês entenderem qual foi o motivo do surgimento disso, né? Mas a gente tem aqui na matéria. Tanto no discurso acadêmico quanto no casual, um dos tópicos mais comuns que surgem é a legitimidade da governança. Qual é a forma mais ideal? A democracia liberal é uma tirania da minoria? A social-democracia é uma tirania da maioria? A própria democracia é apenas um verniz para uma estrutura hierárquica oculta? Essas e outras questões são tão antigas quanto as primeiras cidades-estado. Sempre que um governante tem o poder de governar em nome dos outros, surgem os riscos morais. A organização autônoma descentralizada é uma tentativa de resolver esse antigo problema de legitimidade da governança, tá? Então, basicamente, o que eles estão fazendo aqui? A DAO, ela vem para romper com essa forma tradicional de empresa que a gente conhece, que é uma forma em pirâmide, em que a gente tem, sei lá, um CEO, um CFO, a gente tem alguém muito alto que comanda todo o resto, e essa pessoa tem muito mais poder do que todo o resto. E assim, a gente aqui mesmo já citou os governos, né? Quando tem muita gente envolvida numa decisão, essa decisão tem que ser entendida, porque senão interesses pessoais vão ser definidos ali. Imagina que no nosso caso, né? A gente tem um presidente. O presidente, ele toma decisões, mas não são decisões para ele. E ele tem um poder que nenhum outro cidadão no Brasil tem. Então é poder demais concentrado em gente de menos que não atende de fato aos interesses de quem está participando, está investindo, está se envolvendo com aquela coisa, tá? Seguindo aqui, né? A gente tem uma foto aqui que ela ilustra bem o que acontece numa DAO, tá? A gente tem aqui um agente, na verdade são dois agentes, o agente principal e o agente, que a gente vai chamar de agent aqui, tá? Basicamente, o que acontece aqui? A gente tem uma série de relações que podem ser criadas, tá? Então, pode vir um principal aqui e criar uma demanda. O que é uma demanda? Literalmente qualquer coisa. Ah, eu preciso desenvolver um aplicativo novo. Isso é uma demanda. Isso você jogou na internet, ó, preciso de ajuda para desenvolver um aplicativo. Ajuda, no caso, está pagando, né? Mas enfim, preciso contratar alguém para desenvolver um aplicativo. Preciso de alguém para me ajudar a desenvolver um protocolo de segurança. Preciso de alguém para ajudar a corrigir um bug. Qualquer demanda surge aqui do principal, tá? E o que esse principal vai fazer? Ele vai jogar isso dentro da DAO. Ele vai pegar e vai jogar isso como uma requisição, quase como um pedido mesmo, uma solicitação. Vai jogar lá e falar assim, ó, solicito que alguém me ajude a programar um aplicativo, não sei o que lá. Tá bom, isso vai ficar público até que venha um agent, que seria um expert, alguém que está vendendo um serviço, e ele vai ver essa solicitação. E é exatamente isso que está escrito aqui em cima, tá? O hires é contrata. Contratar. Em português seria isso daqui, né? Então, o principal aqui contrata o agente para alguma coisa. Alguma coisa, tá?
E o que isso significa? Significa que ele está sendo contratado via blockchain, com regras extremamente específicas e que já estão previamente estipuladas, tá? Então, quando a gente está falando aqui de contratar, o pagamento já está definido, tudo que está ali dentro da DAO vai ser a regra oficial. Então, por exemplo, como que aconteceria isso daqui, né? Um principal vai lá e joga uma solicitação na rede, um agent vem cá e vê, não, ó, beleza, esse cara quer ajuda para fazer isso. Só que lá já está explícita, na verdade, desculpa, a remuneração dessa pessoa. Então, o agent, no momento em que ele vê essa solicitação, ele começa a trabalhar em cima disso. Na hora que ele entrega o resultado, na hora que ele chega aqui e performa, tá vendo? Que é a linha de baixo. Que ele é contratado, depois ele performa. E ele retorna isso pro principal. Ou seja, a DAO está servindo como um intermédio pro principal contratar um agente. Tá? É exatamente isso. Isso que é DAO. Descentralizada Autonomous Organization. É uma organização que é autônoma e descentralizada. Ou seja, o que é descentralizado? Não tem uma pessoa que é mais poderosa do que o outro. Então, as regras de governança de dentro dessa DAO são distribuídas em função de quem tem o token ou não. E o token, ele representa um poder de voto. Então, é basicamente isso que uma DAO faz, tá? Ela cria esse intermédio entre uma solicitação e um fornecedor. E percebam que isso é bem amplo, tá? Tanto solicitação quanto fornecedor. Ah, o cara contratou para fazer um aplicativo, eu sou fornecedor. Você está fornecendo um serviço. É isso que eu quero dizer aqui com essa ideia, tá? Vamos seguir a matéria aqui. Imagine 100 naufragados em uma ilha deserta. Para sobreviver, eles precisam cooperar para isso e eles precisam seguir algumas regras básicas. E para isso, eles precisam seguir algumas regras básicas. Por sua vez, quando há regras a serem seguidas, há governantes e aplicadores de regras. É então que surge o dilema do agente principal. Aqueles que tomam decisões em nome de outros são agentes, enquanto os outros são o principal. É exatamente o que eu falei do exemplo ali. Aí eu preciso desenvolver um aplicativo. Beleza, quem está desenvolvendo é você ou é o agente? É o agente. Você contratou ele para fazer isso. Então, ele toma a decisão por você, porque foi você quem contratou o serviço dele. Como tomador de decisão, o agente distribui o risco de suas ações para os outros, isso inevitavelmente leva a um risco maior para o principal. Afinal, eles têm que sofrer o impacto total das consequências da decisão. O que está escrito aqui? Está falando que o agente está distribuindo o risco para o principal. Por quê? Porque pode ser que essas pessoas nem se conhecem. Podem ser que surjam infinitos imprevistos ali no meio. Pode ser que você não queira exatamente da forma como ele está entregando, mas que é uma mudança, que é uma pequena coisa. Então, esses são os riscos implícitos que o agente causa ao principal. Porque esse é um problema, né? De você contratar um serviço e você não conhecer a pessoa. Pode ser que não venha exatamente como você espera. Então, isso é um risco. E, bom, é o que está escrito aqui, né? Os agentes, eles distribuem os riscos para os principais. Além disso, muitas vezes o agente prioriza o seu interesse pessoal acima do principal. Isso também acontece inevitavelmente porque o principal não pode rastrear e controlar totalmente os movimentos do agente. Enquanto os contratos legais e o sistema judiciário aliviam esses riscos morais nas organizações tradicionais, as organizações autônomas descentralizadas reduzem drasticamente os riscos e os custos de gerenciá-las. O que está escrito aqui? Por exemplo, numa organização tradicional, né? Vamos só voltar nesse ponto. Nesse último parágrafo que ele fala, o agente prioriza o seu interesse pessoal acima do principal. O que significa? Significa que às vezes você contrata um serviço, mas o cara não vai te entregar no prazo. Por quê? Porque ele tem uma prioridade maior. Ah, o cara não vai entregar exatamente do jeito que você quer porque ele achou que tinha uma forma melhor. E é exatamente isso que está escrito aqui, tá? O interesse principal é o do comprador. É igual aquele história, o cliente tem sempre razão. Meio que mas não é. Por quê? Porque se eu estou pedindo alguma coisa, eu quero exatamente como eu estou pedindo, eu estou pagando por aquilo. Então, o agente, de forma alguma, pode misturar os interesses pessoais dele. Que é exatamente o que estava escrito aqui, ó. Os interesses pessoais são só do agente. Da mesma forma que os meus interesses principais são só dos principais, tá? Eles não convergem. Então, a gente precisa ter muito em mente que as DAOs vêm justamente para reduzir esse risco. Por quê? Porque a DAO só vai pagar para o cara na hora que ele entregar. E ele, na hora que viu o projeto, ele já começa a trabalhar em cima daquilo. E ele até pode atrasar, mas pode ser que tenha outra pessoa que começou 20 minutos antes dele e vai atender a solicitação primeiro. E eles não avisam quantos estão quase entregando aquela solicitação, quase reunindo ela, né? Tem um número de pessoas interessadas naquilo, mas se chegar um cara e completar a tarefa antes de você fez todo um serviço que agora não vale mais nada, porque ele já foi anteriormente completado. Então isso incentiva o agente
a performar exatamente como o principal quer. E pro principal isso é ótimo. Para nós que estamos contratando um serviço ali dentro, isso é ótimo, tá? Como eu falei, isso reduz o custo, porque lá dentro, reduz o risco, desculpa, porque lá dentro já tem todas as regras implícitas, e reduz o custo também, que é muito importante lembrar. Porque tá tudo sendo feito via blockchain, robôs, RPAs e automações que não tomam tempo de um ser humano. A gente tem pessoas que estão ali constantemente avaliando o que está acontecendo ali dentro, mas o gerenciamento deles é bem barato e rápido, tá? Então isso é um ponto forte das DAOs. Como as DAOs governam? Os DAOs, né? Uma organização autônoma descentralizada usa blockchain para facilitar a autoaplicação de regras ou protocolos. Claro, os contratos inteligentes da blockchain armazenam essas regras, enquanto os tokens da rede incentivam os usuários a proteger a rede e votar nas regras. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, como que uma DAO é de fato governada, né? Existem regras lá dentro e essas regras têm que ser seguidas. Mas quem dita as regras e quem atualiza as regras? Exatamente o que ele falou aqui. Quem tem o token da rede. E como é que isso vai dar certo? Cara, pensa você que tem real. Se você tivesse real e pudesse falar para o banco, imprime ou não imprime mais, o que você ia falar? Pensa no seu interesse próprio. Você ia falar não imprime mais, porque você está desvalorizando o que eu já tenho. Você está me fazendo perder poder de compra. E é isso que a gente tem aqui na DAO, tá? A gente tem um poder de voto. A gente tem um poder de decisão. É muito importante a gente ter em mente que são os usuários que definem os rumos das organizações descentralizadas, tá? É por isso que é descentralizada. Quem tem aquilo é dono da rede. Meio que é assim. Então, isso é muito saudável para a rede, porque as pessoas só vão tomar decisões inteligentes. Sabe? Ninguém vai chegar lá e falar assim, não, pode imprimir tudo aí, multiplica por 1 milhão o volume de moeda que já tem, que não vai dar problema nenhum. A gente sabe que a inflação é um problema seríssimo, então nós como detentores e manutentores da rede, não vamos deixar isso acontecer. Então esse é outro motivo muito bom que a gente tem dentro das DAOs, que é a forma de governança estarem nas mãos dos usuários. Percebam, aqui o principal beneficiado somos nós, usuários, tá? Por isso que somos nós que temos tanto controle e poder aqui dentro, beleza? Aqui tem aqui, como vocês podem ver, tem 3 etapas a seguir para se criar um DAO. E eu não vou entrar muito no detalhe, porque eu não quero falar de tantas coisas técnicas. Mas aos que ficarem com dúvida, eu vou deixar o link, como falei anteriormente, entrem aqui e deem uma olhada, tá? Continuando. Consequentemente, os DAOs são transparentes e autônomos. O número de tokens que uma pessoa possui se traduz no peso por trás dos direitos de voto, permitindo direcionar novas propostas de governança. Isso evita que o DAO seja sobrecarregado com propostas, o que poderia criar instabilidade. Em vez disso, as propostas de governança só passam quando a maioria das partes interessadas o afirma. Nem é preciso dizer que cada DAO tem regras diferentes sobre o que constitui uma maioria e o processo de votação. Então, o que é o negócio aqui? A gente está jogando todo o poder nas mãos dos usuários de fato, tá? E são esses usuários, independente das regras, a gente tem diferentes regras. Algumas votações é maioria simples, 50% mais um. Outras são parciais, tem mais de uma votação, tem diferentes regras, tem diferentes formas de escalonar essa governança. Mas enfim, o fato é, nas DAOs a governança é entregue para o usuário, mesmo que de diferentes formas. Aqui tem uma informação bem importante e eu vou só ler com vocês aqui antes da gente entrar em como funciona de fato uma DAO, tá, pessoal? O primeiro DAO foi criado em 2016 chamado The DAO, rodando na blockchain Ethereum. Infelizmente, durante esse estágio inicial de desenvolvimento, o DAO teve um exploit de hackers. A gente foi hackeado, basicamente foi isso que aconteceu. Isso resultou na bifurcação da Ethereum, devido aos 150 milhões de dólares em Ethereum bloqueados nos pools DAOs alocados para o desenvolvimento da Ethereum. Para devolver esses fundos, alguns desenvolvedores do Ethereum decidiram criar um hard fork, o atual Ethereum. A blockchain Ethereum original continuou como Ethereum Classic e sua moeda ETC. Basta dizer que foi um começo ruim para a reputação da DAO. No entanto, como os protocolos DeFi surgiram no final de 2020, o DAO tornou-se parte integrante das finanças descentralizadas. O que eles estão falando aqui? Isso aqui é uma curiosidade, tá? O primeiro DAO surgiu em 2016, isso não é uma coisa nova, mas lá em 2016 os caras conseguiram explorar uma falha de segurança e roubaram 150 milhões de dólares em Ethereum na época. Cara, imagina quantos Ethereums isso não era na época. O Ethereum hoje vale, porra, 4 mil dólares cada uma. Mas enfim... o que significa isso aqui? Que eles tiveram que fazer um hard fork, eles tiveram que fazer uma atualização bruta para de fato matar aquelas moedas roubadas e criar-se uma nova... Meio que dar um backup na rede. Seria mais ou menos assim, dar um backup de, sei lá, alguns dias antes, em que todas as moedas estavam no lugar e antes e depois foram movimentadas, né? Então eles meio que recuperaram antes dessa movimentação. É como se eles tivessem
voltado alguns dias na rede. E foi isso que eles fizeram, tá? Eles conseguiram recuperar esses Ethereums e com isso surgiu-se a ETH, que é a moeda que a gente vê hoje. Como uma DAO funciona? A DAO tem um sentido mais amplo que uma aplicação de blockchain como serviço e de aplicativos descentralizados, pois engloba a parte mais organizacional do desenvolvimento de produtos ou de serviços com a blockchain. O ciclo de vida de uma organização ou de um produto de uma organização autônoma descentralizada funciona da seguinte forma. Como eu falei, a gente tem um principal que vai jogar uma solicitação, aqui eles chamam de proposta, consenso, quem vai se manifestar a favor, desenvolvimento, que é a execução de fato da criação daquela demanda, e a implantação, que é a entrega, né? É o fazer acontecer propriamente dito. Então, na primeira parte da proposta, a gente tem a ideia de um projeto ou serviço descentralizado é criado por meio de uma proposta. Ela deve conter informações sobre os ativos digitais, detalhes de funcionamento e objetivos do projeto. Essas informações são registradas em um contrato inteligente. É a solicitação primeiro. Consenso. Usuários da blockchain do contrato podem manifestar interesse na proposta e colaborar. O projeto inicia quando consegue captar uma certa quantidade mínima de envolvidos. É lógico, né? Não adianta você começar um projeto com gente, tanta ou pouca gente que você não vai conseguir nem chegar no fim. Às vezes são solicitações grandes, tá? Eu falei solicitação de desenvolver um aplicativo com uma pessoa, mas a gente está falando aqui de solicitações imensas, tá? Propostas, assim, que precisam de profissionais de larguíssima escala mesmo. Desenvolvimento. O projeto começa a ser desenvolvido e os colaboradores são recompensados com os ativos de acordo com o especificado no contrato. Regras da blockchain. Faz parte da governança, né? Parte é executada pelas regras da blockchain, parte pelos detentores do token. Implantação. Depois de concluído, o projeto, produto ou serviço pode ser implantado dentro da rede blockchain para ser utilizado por outros usuários. Então, é basicamente o que eu havia falado para vocês anteriormente lá, tá? A gente tem uma organização, essa organização ela faz um intermédio entre uma solicitação e um fornecedor, seja de um serviço, seja de um produto. E, cara, não é uma coisa nova. A gente viu ali na história que em 2016 já tinham instituições dessa forma, organizações, na verdade, não instituições, né? E que já estavam buscando descentralizar essa forma de poder, né? É muito importante falar que a DAO, ela vem para romper os padrões de empresas tradicionais. Pode ser que daqui a um tempo isso aqui seja muito mais comum para nós do que é hoje, tá? E outra coisa, talvez a gente já tenha até visto isso sem o nome DAO. Porque DAO é um nome bonito, né? Decentralized Autonomous Organization. É uma organização descentralizada, autônoma, ponto, acabou. É uma organização na internet. Então não vai muito além disso, tá? Mas só para recapitular então, a DAO ela serve como intermédio para pessoas dentro da blockchain buscarem fornecedores, praticarem serviços. Lá dentro nós podemos entrar dentro das DAOs só com dinheiro também, tá? Porque parte dessas solicitações são em dinheiro, por exemplo. O cara chega e fala, não, eu preciso de um financiamento aí. O cara vai criar umas regras lá, a gente que está colocando dinheiro lá dentro vai receber juro por isso. E ele que está pegando vai ter que pagar juro por isso. Então é aquela, sai todo mundo ganhando. O cara precisa do dinheiro dele e a gente deixa o nosso rendendo. E, cara, no mais, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês o que significa essas DAOs, tá? Por último, eu vou só mostrar a maior DAO que existe hoje. MakerDAO.com, tá? Não vou entrar aqui para não tomar mais tempo de vocês, mas, cara, vejam o site, pesquisem sobre a moeda MKR, é o token de governança da rede, tá? Eles têm o token DAI e o token MKR. O token DAI é o que mensura financeiramente mesmo o dinheiro dentro da rede. E o MKR é o token de governança. Basicamente é isso. Tem muita coisa muito mais técnica, mas eu não vou trazer para não confundir vocês. Vale muito a pena investir em DAOs, porque a gente está no berço do desenvolvimento, cara, e daqui a 10 anos isso pode tomar uma proporção que a gente nem imagina. E, cara, eu acompanho esse projeto aqui já tem um tempo, acompanho algumas outras DAOs, e isso vem tudo para agregar muito valor para o usuário final, tá, rapaziada? Eu, particularmente, sou um rato de blockchain eu sou um rato não só de Bitcoin, né? Rato de blockchain, rato de Ethereum. Mentira, eu sou mais de Bitcoin do que o resto. Mas, enfim, cara, a blockchain, ela traz inúmeras soluções para inúmeros problemas. A gente aqui consegue ver uma solução de hierarquia antiga, estrutura de governança mal feita, problema com remuneração e interesses pessoais. Então, cara, isso aqui resolve muita coisa e eu imagino que a aderência disso aqui vai ser muito grande. No mais, se você não deixou teu like, se você não se inscreveu lá no começo, se você não largou um comentário qualquer aí só pra engajar a gente, pelo amor de Deus, faz isso agora. Dá uma força pra gente. Eu particularmente gosto muito de estar aqui, trazer esse tipo de conteúdo pra vocês e isso ajuda muito.
Então, vamos atingir mais pessoas, vamos entregar o máximo de conteúdo de qualidade. E é isso, ratos. Obrigado. Até o próximo vídeo. Espero que She vocês says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much